Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos e amados irmãos e irmãs, chegou mais um dia de segunda-feiras, onde nós estamos no clamor do jejum mundial a Deus, pelo socorro de Deus. A Igreja Pentecostal Deus e Amor é ajuda divina aos remanescentes da doutrina do céu e a favor das almas, meus irmãos, e para Deus também repreender o espírito do falso profeta, que está levando multidões ao inferno. Então, para que Deus venha resgatar as ovelhas que estão perdidas nas garras desses lobos. Louvado seja Deus. Então nós estamos nesse jejum mundial da última hora. O diabo não vai resistir, irmãos. É o poder da oração e do jejum. Deus já falou comigo que vai dar uma chacoalhada nesses falsos profetas e vai desmascarar muitos deles, tanto no nosso, que estão se infiltrando, e também nos exteriores, tanto também aos divisores internos, como também os divisores externos, que finge pregar doutrina, mas pecados ocultos, escondidos, Deus me mostrou, e Deus vai desmascarar. Deus vai desmascarar, porque Deus é fiel e verdadeiro naquilo que Ele fala. Louvado seja Deus, porque Deus tem falado, não tem dado ouvido à voz do Senhor, não tem se humilhado ao Senhor. Então aquele que está de engano na minha casa não permanece, e nada fica oculto que venha a ser revelado. Louvado seja Deus. Então vamos orar, clamar, meus irmãos. Hoje é o 7º dia desse clamor. Vamos clamar a Deus, deixar informado aos irmãos que das vezes que eu não entrar aqui ao vivo, porque por caso teve queda de energia ou queda de internet ou problemas de som não agradável que está no exterior da minha casa, lá de fora. Então nós estaremos orando no particular com Deus. Mas hoje Deus abençoou, louvado seja Deus, que eu estou orando com os irmãos e com as irmãs. E quando às vezes não dá, eu coloco orações gravadas para nós continuar orando. Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus. Eu peço aos irmãos que apresente a nossa igreja em nome de Jesus Cristo, Deus de amor, e todos os servos e servas de Deus que estão empenhados na sã doutrina do Senhor. E orem para que Deus faça segundo a sua vontade na vida do nosso irmão pastor Lorival, nossa irmã Rosa Tenório e todos que estão enfermos, para que Jesus venha trabalhar. Louvado seja Deus. Então vamos orar, vamos clamar a Deus, nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Ó grande Deus e Pai, de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, nesse momento, ó Pai, de oração, humildemente nós estamos orando, ó Pai, a oração das 6 horas da manhã, ó Pai, nesse dia 4 de novembro de 2019, ó Pai, aproximadamente São Paulo, 6h23. Ó Pai, receba a nossa humilde oração, ó Pai, nosso humilde clamor, Senhor, que estamos orando, que estamos clamando ao Senhor com toda a fé, com toda a sinceridade dos nossos corações. Senhor Jesus, nesse momento agora de oração, ó Pai, nós lhe pedimos o perdão de nossos pecados, o perdão de nossas transgressões, do corpo, da alma e do espírito, ó Deus, para que a nossa humilde e simples orações suba, Senhor, até seus santos céus. Ó Pai amado, ó Pai querido, Pai de toda honra e de toda glória, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu peço agora que o Senhor venha visitar a cada lar, a cada família, meu Pai, que são necessitadas da Sua ajuda e da Sua infinita misericórdia, meu Pai. Ó Deus poderoso, ó Deus Criador dos céus e da terra, nesse momento agora de oração, ó Pai, quantos irmãos que estão em lágrimas, Senhor, quantas irmãs que estão em lágrimas, ó Deus, pedindo, meu Pai, o socorro do Senhor,
pedindo, meu Pai, a ajuda do Senhor, ó Deus. Tenha misericórdia, meu Pai, e só o Senhor que pode nos ajudar. Ó, meu Pai, os teus servos, profetas antigos, quando clamou por ajuda do Senhor, o Senhor ajudou. Ó, Pai, o Senhor foi com Moisés, quando Datã, Corá e Abiram conspirou contra ele, dividindo o povo de Deus, e colocando o povo contra Moisés, ó Pai. Ó, meu Deus e meu Pai, o Senhor foi com ele, meu Pai. Ó Deus poderoso, destruindo as obras do diabo ali, meu Pai. O Senhor foi com Moisés até mesmo na murmuração de Miriam. Filho, não era de lepra, porque só falou mal de Moisés. Então esse mesmo Deus é conosco, meu Pai, para nos livrar das línguas felinas, meu Pai. Mostra para o povo que o Senhor é Deus na vida dos humildes servos do Senhor. Não que o Senhor venha ferir a carne de ninguém, né? Seja feita a sua vontade. Mas mostrar, meu Pai, para ferir o demônio que está usando eles. Para poder nos caluniar e mostrar que o Senhor é Deus com a doutrina do céu, que o Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, nos ensina. Ó Pai, o Senhor foi, meu Pai, com muitos servos seu, ó Pai, no passado, meu Deus. Ó Eliseu, quando estava sendo humilhado e zombado por aqueles jovens rebeldes, Deus castigou mais de 40 jovens através de uma ursa, meu Pai. Ó Pai, então nós pedimos, Senhor, para que o Senhor peleja por nós, como o Senhor foi com Josué, ó Pai, que encontrou muitas barreiras, ó Jesus, para atravessar o Jordão, mas o Espírito Santo de Deus que estava na arca, ali eles passando, fez com que a água se abrisse, meu Pai. Ó Jesus querido, o mesmo Espírito Santo está conosco, porque Ele habita em nós. Tira, meu Pai, as barreiras do nosso caminho, meu Pai, pelo poder do teu Espírito Santo. Ó Pai amado, também lá no muro de Jericó, meu Pai, que impedia a passagem do povo de Deus, e Josué ouviu a voz do Senhor, santificou o povo de Deus, para que o Senhor podia fazer maravilha no meio deles. Ele santificou, orou ao Senhor, e por 7 dias ali clamando e cantando, louvando a Deus, Deus derrubou as muralhas. A mesma coisa agora, Senhor, nós estamos orando, nós estamos clamando, meu Pai, pela igreja pentecostal, Deus de amor, e todos os servos e servas de Deus, ó Pai, que estão empenhados na doutrina. Olha esse muro de Jericó, meu Pai, querendo impedir o evangelismo verdadeiro, meu Pai, na tua igreja. Olha os Coré, Datã e Abiram, meu Pai, que estão persuadindo o povo para jogar o povo contra o povo de Deus, tanto interno como externo, meu Pai, tanto dentro da igreja como também os divisores, fascistas, oportunistas e cativadores, que fundam igrejas sem ser pelo poder do Espírito Santo, para nos atacar, porque tem os sérios irmãos, sérios e sinceros, aleluia, que pregam a verdade, meu Pai, a palavra de Deus, mas tem uns que são fascistas, meu Pai. Ó, meu Pai, repreenda esses demônios enganadores que está causando, meu Pai, confusão na mente do povo, meu Pai. Dai o discernimento do teu Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus. Só o Senhor, ó Pai, que pode nos ajudar, porque o diabo, meu Pai, não vai resistir. O poder da oração, o poder do jejum, ó Pai. São 21 segunda-feiras de jejum e oração por esta obra, meu Pai, que o Senhor realizou na terra. Oh, meu Deus, que começou em Atos capítulo 2. Ó, meu Pai, contempla também aqueles meus humildes irmãos e irmãs, ó Pai, daqueles ministérios antigos de doutrina, que começou na doutrina, meu Pai, com seus antigos servos. E esses meus irmãos, essas minhas irmãs, ó Pai, estão sofrendo lá, porque com a partida desses homens de Deus, veio os falsos mestres, veio os doutores, liberando a praia, o divórcio, o segundo casamento, liberando as vaidades mundanas de Jezabel, liberando a televisão, toda sorte de pecado, e aqueles remanescentes da doutrina do céu, da santificação do corpo e alma e espírito, tem sofrido, meu Pai, mas ele não tem se calado. Nas oportunidades que eles têm pregado, meu Pai,
tem exortado, meu Deus, a igreja, meu Pai. Ó Pai, então, meu Pai, seja com eles também. Ajuda os teus servos lá também. Ó Pai, abre os olhos do povo, porque o povo estão leviando, meu Pai, sendo levado por ventos e rodas de doutrina. Está se cumprindo, meu Pai, a profecia de Deus, que Jesus mandou um alerta para os escolhidos de Deus, que nos sinais da volta de Jesus, além dos sinais do cataclísmico na natureza, e também na crise econômica entre os homens, ó Pai, e a guerra entre os homens e as nações, os sinais mais terríveis, meu Pai, seria a apostasia, onde o povo cristão, alguns ia começar a prevaricar. E agora, Satanás ia aproveitar essa oportunidade, do povo estar frio na fé, para bater os meus irmãos, entrar com engano, entrar com a vaidade e usar os seus falsos profetas com tão grandes sinais, que se capaz enganaria até os escolhidos. E o diabo, meu Pai, tem poder de se transformar até mesmo no anjo de luz, diz a palavra. Então agora o diabo sabe, meu Pai, que o mundo está perdido, e aqueles que murmuraram contra o Espírito Santo não tem mais jeito. Agora ele está usando uma nova estratégia, meu Pai, que é usar até mesmo a santa doutrina do céu, do corpo, que nós pregamos, com engano, com fábulas, ó Pai, com modismo, dentro das igrejas, meu Pai, para enganar o povo. É o que Jesus falou: se capaz enganaria até os escolhidos. Então, meu Pai, desmascara esses demônios enganadores de falsos profetas que fingem ser profeta de Deus, mas são fascistas, meu Pai, oportunistas e cativadores. Ó Pai, desmascara esses falsos profetas, porque por trás desses homens ali esconde adultérios, traição no casamento, ó Pai. E agora eles estão desesperados, meu Pai, porque sabe que a máscara vai cair, ó Pai. Então, ó Deus, porque não se humilharam, muitos deles deixa a soberba entrar no coração. Ó Pai, tem misericórdia desse esposo, meu Pai, que está sofrendo essa situação com sua esposa. Tem misericórdia dessa esposa que está sofrendo essa situação com seu esposo, que eles são sinceros, são de Deus, são obedientes, mas o seu conjugulado está infiel, está orgulhoso, está exaltado, está contaminado pelo adultério, pelo pecado, tanto no ato sexual como no ato espiritual. E, meu Pai, está sendo uma luta terrível, meu Pai. Oh, meu Deus, mas tem misericórdia e resgata os teus servos, resgata as tuas servas, Senhor. Oricanda labassurianda labai. Ó Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Ó Senhor, como o Senhor usaste Davi para arrebatar as ovelhas das bocas dos leões famintos e dos ursos, ó meu Pai, e dos lobos. Ó meu Pai, resgata as suas ovelhas, ó Pai, que estão sendo enganadas, meu Deus, na boca desses falsos profetas, na boca desses enganadores, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia e repreenda esses demônios, ó Pai. Saia, Satanás, demônios enganadores da televisão, das filmagens da besta, dos tronos de Satanás, que estão sendo colocados dentro das igrejas. Esse modismo do diabo também, de pintar as igrejas de preto, que preto simboliza trevas, preto simboliza o pecado. Saia de morte espiritual, saia, Satanás, demônios enganadores, vocês estão repreendidos agora, pelo poder de Deus. Ó Pai, socorre o teu povo, como o povo está duro de coração, porque eles estão contaminados, meu Pai, a maioria deles, pelo veneno da serpente, pelo encanto mortal dos falsos profetas, meu Pai, que eles pregam a palavra que parece ser verdade, que engana mesmo, engana mesmo. Se você não tiver o Espírito de Deus, você é enganado, ó Pai, mas aquele que é selado pelo Espírito Santo jamais é enganado, porque o Evangelho de Jesus, ele não sai para vencer. O Evangelho de Jesus, ele já é vencedor, desde quando Jesus, já desde o início,
que o diabo vem lutando, mas Deus já decretou a sua derrota final. No lago de fogo. Então o evangelho não sai para vencer, ele já é vencedor. Aleluia, porque Jesus diz: nós somos mais que vencedores. Maior o que está em nós, que é Jesus Cristo, do que o que está no mundo. Então só cabe a nós obedecer, porque o evangelho é vencedor. Como Paulo diz: ainda que estou preso em Roma, em cadeia de algema, mas a palavra do Senhor não está presa. Passa os céus, passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus, no céu e na terra. O evangelho de Jesus, do Espírito Santo, e nosso Deus, ele é vencedor. Oricanda labasturianda labai. Então tira, meu Pai, toda a confusão da mente dos meus irmãos, da mente das minhas irmãs. Quantos pastores, ó Pai, que são homens de Deus, que até mesmo eles estão sendo enganados, meu Pai, pela teologia de Satanás, que a teologia é o disfarce do diabo, usando o nome de Deus para enganar. Ó Pai, então resgata esses homens de Deus, porque Tiago diz: quem quer sabedoria, peça para Deus. E também Jó, capítulo 28, verso 28 diz: apartei da inteligência e da sabedoria dos homens. E a Bíblia também diz, Paulo diz, que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, porque Paulo, mesmo sendo um homem circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, ensinado aos pés de Gamaliel, nas escolas de teologias ali do fariseísmo, ele não usou isso não para pregar o evangelho. Ele pregou a simplicidade do evangelho, com autoridade e sabedoria do céu. Quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim preguei Cristo crucificado, que ele pegou a cruz de Cristo, o sacrifício vivo, e ensinar para o povo que quem quiser seguir a Jesus tem que morrer para o mundo e o mundo morrer para ele. Nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz o Senhor, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é salvação e o poder de Deus para os escolhidos do Senhor. Oricanda labassurianda labai, porque o mundo não pode receber o Espírito Santo e nem conhece. Aleluia, porque o Espírito Santo só habita quem obedece e quem está na santidade. Ó Pai, aquelas pessoas que estão cegas, meu Pai, pelo pecado, pela vaidade, meu Pai, no mundanismo, meu Pai, abre os olhos dele, porque o diabo está usando os falsos crentes, está usando os falsos profetas para causar escândalo, meu Pai, do teu nome, para que as pessoas que não conhecem não se convertam, e eles não têm sabedoria, meu Pai, e acham que todos nós somos iguais. Ó Pai, a Bíblia diz que por causa deles, ó Pai, esses falsos crentes e falsos profetas, o nome do Senhor tem sido blasfemado, como o apóstolo Pedro também diz, e por causa deles, o caminho da verdade tem sido blasfemado, mas a sua sentença não tarda, não dormita, chegará, que é o juízo de Deus, porque como diz Pedro também, que o juízo de Deus começa pela casa, pelos líderes da casa, meu Pai, e todos aqueles que não obedecem o evangelho de Deus. Ó Pai amado, ó Pai poderoso, então repreenda esse demônio da serpente enganadora, esse demônio, meu Pai, do dragão, esse demônio da filmagem da besta do inferno, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também diz, porque andamos por fé e não por vista. Aleluia, porque a fé é o firme fundamento que se aprova das coisas que não se veem. Ó Deus, ó Pai, então repreenda esse encanto mortal de Satanás que está enganando o povo. Quantos crentes, meu Pai, vão descer ao abismo, mesmo estando na doutrina, porque não estão obedecendo a voz do Senhor, estão se curvando a Baal, estão se curvando a Moloque, que está bem camuflado, bem disfarçado, através desse aparelho amaldiçoado da televisão. Ó Pai amado, tenha misericórdia, Senhor. Oh meu Deus,
O povo estão como Tomé, meu Pai, eles têm que ver para crer. Oh Deus, e Deus fala: bem-aventurados os que não viram, mas só de ouvir crerão. Orianda labai. Então abre os olhos do povo, meu Pai, que estão sendo enganados pelos orgulhosos, ó Pai, que não suporta a sã doutrina do Senhor, da santificação, do corpo, da alma e do Espírito, ó Pai. Socorre a tua igreja, porque a esperança, somos salvos, vós. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como espera, diz Paulo, mas nós, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que lindo é a palavra do Senhor. Orianda labai, ó Pai, porque Deus não apoia essas filmagens não, porque a Bíblia diz que foi dado ao espírito da imagem da besta, para que a imagem falasse, e foi dado, ela recebeu o poder do anticristo, que não se encarnou na terra ainda, mas o seu espírito já habita, usado por Satanás, enganando esses homens, porque como foi João Batista, que abriu o caminho para a vinda do Messias, pregando o reino do céu, o reino da justiça de Deus, também o diabo quer fazer uma imitação de Deus, ao contrário, usando os falsos profetas, usando as políticas, o mundanismo, para abrir caminho para que o anticristo, o emissário de Satanás, venha sobre a terra. E o diabo vai pôr a marca literal, física no povo, mas antes de ele pôr a marca literal, ele está contaminando o povo com a marca espiritual, fazendo com que o povo adore ele, adore a imundícia e compartilhe a falsa doutrina dos falsos profetas. E olha, irmãos, vigiem, porque se vocês estão selados pelo brilho do Espírito Santo para o dia da redenção, não se deixe levar por ventos e rodas de qualquer doutrina, não se deixe levar pelos enganadores. Ore a Deus, peça o discernimento do Espírito Santo, porque a porta é estreita, o caminho é estreito que leva para o céu, e poucos são que entram por ele. Ó Pai amado, então dá a direção, porque o diabo, meu Pai, está cegando o povo com esses modismos do inferno, meu Pai. Ó Deus, tenha de compaixão, tenha de misericórdia, Senhor. E eles estão sendo enganados por Satanás. Oh Pai, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ah, meu Pai querido, olha Deus falando mais uma vez acerca dessas imagens e filmagem, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ericanda labassurianda labai. Eita Deus tremendo, oh Deus poderoso, abre os olhos do povo, meu Pai, que estão sendo enganados. Vocês precisam ler a Bíblia, irmão. Pare de ser leviano, para de idolatrar o homem, ore a Deus, busca a Deus, leiam a Bíblia, seja como os crentes bereanos, e não seja enganado por esses enganadores. Ó Deus poderoso, dá o discernimento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai amado, tem de compaixão, tem de misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus. Lança por terra esses demônios enganadores, esse demônio da perseguição, ó Pai. Esse demônio, meu Pai, é de bruxaria, de magia negra, de prognosticamento, meu Pai, que está usando falsos crentes, fingindo ser profecia, mas não é profecia não, porque a profecia de Deus, quando é juízo, Deus profetiza mesmo aplicando juízo, mas com amor, para despertar o povo. Mas tem os fascistas, tem os feiticeiros, os bruxos, disfarçados de crente, lançando maldição em nosso ministério,
trazendo confusão à mente do povo, esse caboclo profético. Saia, Satanás, porque essa obra é de Deus, essa obra do homem. Se tem muitos aqui dentro causando escândalo, eles vão se ver com Deus. Mas aqui ainda existe homem de oração que se curvou a Baal, porque os homens de oração preocupam com almas. E nós não estamos preocupados com carga e com fama, não. A gente estamos pregando no púlpito, ou estamos no banco, ou estamos disciplinado injustamente, mas nós estamos servindo a Deus, porque nós temos a esperança nas coisas que não se vê, porque o céu é uma coisa gloriosa, porque as tribulações dessa vida não se compara com a glória que há de se revelar para o servo do Senhor. E nós temos esperança que breve Jesus vai vir nos buscar. E se nós chegar a partir dessa vida, ou viver é Cristo, morrer é ganho, partir desta vida para estar com Jesus é muito mais melhor. Ó Deus poderoso, ó Deus criador dos céus e da terra, quantos irmãos agora que estão em lágrimas, Senhor, clamando, meu Pai, pedindo a tua ajuda, a tua misericórdia, meu Pai. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, tenha de compaixão, meu Pai, tenha de misericórdia. Eu já posso contemplar pelos olhos da fé os anjos do Senhor, cada anjo agora, o exército de anjo descendo e colhendo as lágrimas de cada irmão, de cada irmã que está orando agora, pedindo socorro de Deus. E essas lágrimas estão subindo até o céu, e Jesus contemplando, e Deus contemplando, e o Espírito Santo contemplando, aleluia, as lágrimas dos irmãos, para fazer justiça pelo salvo, pelos homens e mulheres de Deus. Porque olha bem o que aconteceu com Ananias e Safira, porque andou com mentira na casa de Deus, Deus o castigou. Olha o que aconteceu com Herodes, por matar Tiago e prender Pedro. A igreja orava intensamente, e aquele Herodes se esbanjava os seus sermões filosóficos, humilhando o povo de Deus, e o anjo do Senhor o feriu de morte. Ele foi ferido pelo vírus, e foi comido pelo vírus, ó Pai, da enfermidade, e morreu num leito muito triste. Olha o que aconteceu com Elimas, que era um falso profeta, que perseguiu o apóstolo Paulo, que Paulo, com tanto amor no coração, ali pregando na ilha de Chifres, naquelas cidades, pregando o evangelho, e aquele falso profeta mágico, feiticeiro judeu, Elimas, por nome de Bar Jesus, começava a lhe perseguir Paulo, para que Paulo não pregasse o evangelho, e persuadindo o procônsul, o líder daquela cidade, chamado por nome Sérgio Paulo, para que ele não ouvisse a palavra de Deus. E Paulo, cheio do Espírito Santo, profetizou juízo sobre aquele falso profeta, e a sua carne foi ferida pela enfermidade de cegueira. E todos se maravilharam da doutrina do Senhor, que muitas vezes Deus faz milagre de cura, sim, para glorificar o nome do Senhor. Muitas vezes Deus faz muitos sinais de livramento, mas até mesmo no juízo de Deus, de pessoas que perseguem os humildes servos de Deus, a igreja de Deus, Deus permite juízo sobre eles, para eles verem que Deus é Deus com essa igreja, e também para eles poderem ver que o poder de Deus é amor, mas também é justiça, e o nome de Deus também é glorificado. Orianda Labai, ó Deus poderoso. Então, Senhor, seja conosco também. Ó, desmascara, meu Pai, esses enganadores, ó Pai, que estão procurando sempre uma brecha para querer generalizar e destruir essa igreja, meu Pai. Porque durante todos esses anos, meu Pai, desde a época dos apóstolos, Satanás tem lutado contra o povo de Deus, ó Pai, por todos os lados. Ele não tem conseguido. Agora o diabo, meu Pai, quer fazer como fez com a igreja de Pérgamo, ó Pai. Uma igreja que começou no espírito, resistindo às falsas doutrinas quando estava com Antipas, sendo até mesmo mortos, mas não negavam a fé. Mas com a partida de Antipas, que foi martirizado cruelmente ali, o povo agora começou
a fraquejar. Muitos que eram fiéis começaram a ser mortos literalmente. E aqueles que eram fingidos, que ficavam ali dentro de fingimento, como o leão que está na jaula, que não ataca a sua presa porque está preso, mas quando ele sente o cheiro da carne, ele rosna com desejo. Se chegar a abrir, ele estraçalha a vítima. Assim eram alguns crentes na igreja de Pérgamo. Com a partida de Antipas e a morte de alguns irmãos fiéis, agora aqueles fingidos começaram a mostrar suas caras, feroz como ele é. E os nicolaítas, que eram outros divisores da igreja de Nicolau, agora começou a entrar com o mundanismo na casa de Deus. E foi uma desordem terrível. E Deus ali profetizou juízo e castigo sobre eles se eles não se arrependessem. Aleluia. E ali começou o mundanismo a entrar na igreja de Deus, uma igreja que era fiel, uma igreja que era de doutrina, aleluia, e de coragem, de pregar contra a idolatria, lá na terra da idolatria. E a igreja Deus e Amor tem sido assim também, ó Pai. Começou no Espírito, muitos irmãos, irmãs fiéis, ali combatendo a televisão, o pecado, a vaidade. E agora, meu Pai, com a morte do servo de Deus do passado, agora ficou somente um pouquinho dos fiéis. E agora aqueles que eram os fascistas, que fingiam ser doutrina, começam a mostrar suas máscaras, a querer trazer o mundanismo para a casa do Senhor, ó Pai. Os nicolaítas, conquistadores de povo, pregando a libertinagem, e também os que seguem a doutrina de Balaão, porque Balaão era um profeta de Deus, mas ele não vigiou, caiu na sedução de Balaque, usado pelo diabo, e agora sim ficou um profeta de Satanás. Agora, como ele não conseguia atingir o povo de Deus, ele deu ideia para Balaque mandar que as moabitas seduzissem os profetas e o povo de Deus, para que caísse no adultério, para que a ira de Deus caísse sobre o povo. A mesma coisa é hoje, meu Pai. Quantos servos de Deus são fiéis na igreja Deus e Amor, mas por causa dos mundanos, desses falsos obreiros que estão em nosso meio, e alguns dirigentes carnais que não têm a direção de Deus, que não pregam mais a doutrina, embora eles não podem tocar em nós, agora eles começam a liberar a saia curta, começam a querer liberar o pecado, a vaidade dentro da casa de Deus, para que a ira de Deus caia sobre nós, e aqueles que são fiéis caia no pecado, meu Pai, levando o povo ao abismo, Senhor. Ó Deus poderoso, mas olha o que aconteceu com Balaão. O castigo de Deus caiu sobre eles, e no meio da guerra entre o povo hebreu e as nações pagãs, ele foi morto cruelmente. Ó Pai amado, então a mesma coisa está acontecendo em nosso meio, Senhor. Ó meu Deus, os Balaões, os nicolaítas, querem mundanizar a igreja, Deus e Amor, ó Pai. Não permita, Senhor, e repreenda esses demônios enganadores do adultério, tanto espiritual como físico também, ó Pai. Joga por terra e livra, Senhor, os teus servos, as tuas servas, Senhor, como livraste o povo ali hebreu, que seguia Moisés, que aquela neblina branca cobria eles, ó Pai, para fechar os olhos dos seus inimigos. Nos cobre, meu Pai, que essa neblina branca do Espírito Santo, para cegar os olhos desses enganadores, para não nos atingir, ó Pai. Quebra toda barreira, meu Pai, que quer impedir, meu Pai, da tua obra avançar. Ó Deus poderoso, ó Deus criador dos céus e da terra, responde o nosso clamor, responde a nossa oração. Quantos crentes fiéis, ó Pai, que não estão vigiando, meu Pai, está acontecendo com eles como aconteceu com Saul. Deixa aos pouquinhos a soberba entrar nos seus corações, e se não vigiarem vão cair, porque Deus não opera na soberba. Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. É somente o nome de Deus que tem que ser exaltado, não é o do homem, não. Nós não somos grandes pregadores, não. Grande pregador é Deus que nos usa. Nós somos apenas instrumentos, humildes servos de Deus, que é usado pelo Espírito Santo, pelo grande Deus, que fala em nossa boca, porque sem Ele nós não faz nada. Então, ó Pai, abre os olhos dos pregadores de doutrina, para que não se deixe levar pelo engano do diabo, meu Pai. Que o diabo vem aos pouquinhos, meu Pai, para querer derrubar eles com a soberba, sutilmente, muitas vezes sem perceber, acaba sendo soberbo, meu Pai. Então abre a mente deles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, ó Deus criador dos céus e da terra,
Tenha misericórdia, Senhor, e repreenda agora esses demônios que pelejam contra o teu povo, contra a tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai, como se eu fosse com Gideão. Gideão começou com 22.000 homens, mas só restou 300, porque quando fez a prova, muitos deixaram. A mesma coisa aqui, nós estamos orando. Esse canal não está preocupado com quantidade de visualizações, não. Eu estou fazendo a minha parte, que é pregar, que é orar. Quem for de Deus nos ouve, quem não for de Deus não nos ouve. Nisto conhecereis o Espírito de Deus e o espírito do erro, porque o povo tão contaminado pela marca da besta espiritual que leva a física, o povo tão contaminado pela idolatria, porque estão apegados no homem, o povo estão materialista, o povo só quer bênção material, o povo só quer oração para Deus curar, mas não quer obedecer o Deus da cura, não quer abandonar o WhatsApp, não quer abandonar a televisão, Facebook, Instagram, as coisas mundanas. Então Deus não vai abençoar coisa nenhuma, porque não adianta eu orar, se esgoelar de orar aqui, se você não fazer a sua parte. O irmão Emerson não cura ninguém. Quem cura é Jesus. A principal cura da tua vida é a tua salvação, é a tua regeneração, meu irmão e minha irmã. Você também que não é cristão, Deus pode fazer uma cura, um sinal, para poder você enxergar que Deus é Deus. É uma isca para atrair você para o evangelho. Agora, crente rebelde, sabe por que sua vida está perturbada? Porque você não abandona esse Baal, esse Balins aí, tá adorando a Baal. Então Deus não vai responder. É por isso que sua vida está essa tribulação de demônios perturbando sua mente. Crente se suicidando, crente adulterando, crente não tem força para vencer o pecado, porque não tem um Espírito Santo. E só tem força para vencer o pecado quem tem um Espírito Santo de Deus. E quando ouve a doutrina do Senhor, começa a murmurar, começa a chamar os crentes de legalista, começa a chamar os crentes de religiosos, porque vocês não têm o Espírito Santo de Deus, estão com o espírito crítico da murmuração, e se continuar assim, vão ser condenados, porque é toda palavra ociosa que o homem disser, tanto bem ou mal, vão lhe dar conta no dia do juízo final. Ó Deus poderoso, então, meu Pai, liberta essas pessoas desses males, ó Pai, porque quantos irmãos são honestos que foram enganados por esse sistema e agora estão sem força, porque tem alguns que estão sem força, meu Deus. Eles querem abandonar isso, eles querem ter uma firmeza com Deus na oração e no jejum e na santidade, mas não estão tendo força, meu Pai. Eles querem se santificar, mas não estão tendo força. E eu peço ao Senhor para que o Senhor dê força a esses meus irmãos, essas minhas irmãs, porque o diabo, Pai, luta com eles, porque sabe que é a grande obra que Deus tem na vida dele ou dela. Ó Pai amado, então dá força e repreenda esse demônio. Mas assim diz o Senhor a vocês, como diz na Bíblia: se teu olho te faz pecar, não ora pelo olho, arranca fora. Mas é arrancar literalmente, irmão Emerson? Não. Tira o seu olho do WhatsApp, do Facebook, tira seu olho das filmagens da besta, dos adultérios e prostituição da internet. Mas como eu vou tirar? Eu oro, irmão Hermes, eu busco, mas não consigo. Você tem que tirar esse celular da sua mão. Se você não tem domínio próprio, quando você estiver liberto, você volta com ele. E tira totalmente a televisão, que a televisão não é de Deus. Tira esses aplicativos mundanos. Tira, que você vai ver a sua vida espiritual crescer. Se tua mão te faz pecar, não ora pela mão, corta a mão. Você está vendo que está te levando ao pecado? Corta essas atitudes, se desvia do mal. Você está vendo, se o teu pé te faz pecar, corta o pé. Porque é melhor andar coxo no céu do que com os dois pés entrar no inferno. Está vendo esses seus pés aí? Está levando você a influência a seguir esse pastor mundano, a esse crente mundano? Corta essas amizades. Não estou dizendo você virar o rosto, ficar com raiva, não. Você só vai ser educado, mas afastar. Porque as más conversações corrompe os bons costumes do cristão. E a Bíblia também diz: apartei de todo irmão desordenado. Se alguém vir ter convosco que não está essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. A parte, olha o que aconteceu com Josafá. Era um homem de Deus, mas porque se aliançou com Acabe, se perdeu. A mesma coisa é você, meu irmão, minha irmã. Afasta esses crentes mundanos, afasta esses estudos falsos, dessas falsas doutrinas, e também algumas teologias fingidas de doutrina. Fuja disso. Peça ao Espírito Santo te ensinar.
Porque a palavra do Espírito Santo é loucura para os homens. Eles não entendem, porque eles acham que é fanatismo, porque eles não têm o Espírito Santo, não têm a mente de Cristo. Mas quem tem a mente de Cristo é o poder de Deus. Aleluia! Porque esses homens naturais não compreendem as coisas do Espírito de Deus. E quem quiser ser contencioso, contender acerca da doutrina do céu, nós não temos tais costumes de contender. Afaste deles, só ore, só jejum e peça para Deus fazer a obra. Porque Deus não é Deus de debate. Vem aqui, irmão, quero debater com você. Não precisa de debate, não. Porque o Espírito Santo, ele é na mansidão. Não é por força, nem por violência. Se você não quer aceitar agora, eu vou vencer esse demônio que está na sua vida no joelho. Não é com debate, não, que Deus não está no meio de debates. Então ora a Deus, peça a Deus o discernimento do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, que esses crentes carnais estão vencidos pelo pecado. Eles não têm a direção de Deus e quer contaminar vocês também. Em nome de Jesus, clama a Deus, clama a mim e te responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ó Deus, seja com os teus servos, ó Pai, e faça a limpeza divina no nosso ministério também. Ó meu Pai, esses obreiros falsos que afanam o dízimo e da oferta do órfão e da viúva. Não estou generalizando, mas tem alguns no nosso ministério que são cleptomaníacos, que tem facilidade de surrupiar, pegar o dinheiro que não é dele, usurpando o dinheiro da igreja, usando o carro da igreja para usos pessoais. Ó Satanás imundo, essa obra é de Deus, e você está fazendo isso, Deus vai te pegar, seu rebelde, porque essa obra é do Espírito Santo. Tem pastores aí que estão mais de 6 meses numa igreja fazendo campanha, mas vai pesquisar. Eu estou indo lá porque o pastor lá me abençoa. Abençoa, seu rebelde. Está abençoando aonde? Se você quer abençoar o irmão, dá uma oferta por irmão, amém, mas tira do seu bolso, mas não mexa no dinheiro da obra de Deus. Aleluia. Mas fulano A, fulano B está fazendo isso, aquilo, é eles e Deus. Faça a sua parte. A sua parte você está fazendo. Se eles estão fazendo isso, A ou B, coisa ruim, eles vão prestar conta com Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ó Deus poderoso, dá mais honestidade, meu Pai, e repreenda esse demônio. Tira do nosso meio, meu Pai, esses enganadores. Olha, ó Pai, o trabalho do diabo como está terrível, meu Pai, contra o teu povo, contra a tua igreja, meu Pai. O diabo está vindo, como Deus falou na oração acerca da igreja de Pérgamo. O diabo está vindo disfarçado com ocultismo e satanismo. Os agentes do diabo foram lançados nas igrejas, meu Pai, porque nós estamos na apostasia. Muitos crentes já não oram mais, muitos irmãos e irmãs já não jejuam mais, e não estão tendo força, meu Pai, para orar e jejuar a Deus. E agora o diabo está tendo força para derrubar eles, porque Jesus nos ensinou que as castas malignas de Satanás não saem com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ó Deus poderoso, ó Deus criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor repreenda esse demônio. E esses agentes que estão disfarçados de pastor, de diácono, de membro, estão no nosso ministério, o Senhor levanta profetas de Deus como foi Elias, para desmascarar eles, e o demônio que está usando eles sejam derrotados e expelidos para fora desse corpo, e eles venham se tornar homens e mulheres de Deus para testemunhar o milagre e desmascarar essa ordem secreta do diabo aí. Venha libertar eles, ó Pai. Ó Satanás, você que está usando esse falso profeta, você que está usando esse falso diácono, esse falso presbítero, esse falso membro que se infiltrou em nosso ministério, Jesus agora dá ordem, sai do corpo deles agora. Tá me ouvindo, Satanás? Tá me ouvindo? Não é meu Emerson Nunes que está falando. Oricanda labassurianda labai. É o Espírito Santo que fala em minha boca. Assim diz o Senhor, que o mesmo Deus que usou Elias para reparar o altar e desmascarar as bruxarias e os ocultismos dos profetas de Baal, de Azel e de Jezabel, é o mesmo Deus que está usando esse humilde servo nessa oração. Assim diz o Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, na unção de Deus que está em minha vida e na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs.
com a autoridade do céu, Satanás do satanismo, do ocultismo e da automagia. Em nome de Jesus Cristo agora, saia desses corpos, saia do meio das igrejas do Senhor, Satanás. Porque Deus agora está levantando Micaías, Jeremias, Obadias, Ezequiéis, Elias, os Eliseus, homens como foi Paulo, como foi os apóstolos, com a autoridade de Deus para expulsar vocês. Porque todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Porque eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fede algum. Você não resiste, Satanás. O poder da oração, o poder do jejum, o poder que deu o sangue de Jesus Cristo. Satanás do satanismo, da automagia, da magia negra, saia agora desses corpos, Satanás. Saia, espírito imundo, saia, demônios, porque agora essa pessoa vai ser liberta e ser um verdadeiro homem de Deus. Você perdeu, Satanás. Tá vendo como você abre brecha, diabo? Você veio com esse plano, mas Deus, ele já tem o plano dele arquitetado. Vocês entraram, não entraram? Mas agora vocês não sabiam que tem homem de Deus que ora aqui ainda, Satanás. Você usou para querer me tirar daqui desse ministério, para abater no meu coração, para que não pregasse mais. Mas agora você está vendo que eu continuo orando, porque eu tenho amor às almas, eu tenho amor a Jesus e o seu evangelho. Aleluia! E você, demônio, não vai ter força. Pega sua bagagem agora e saia desses corpos, Satanás. Porque agora esses homens vão ser libertos. Essas mulheres vão ser libertas. Esses jovens que estão dessa maneira vão ser libertos. E vão... Ó Deus poderoso. Eu pude ver em visão aqui agora, amados irmãos ouvintes, um fogo do céu descer. Eu vi uma legião de demônios, com asas, caras de bicho, de monstros, e eu via o fogo descer do céu e derrubar esses demônios, e essa oração se espalhar pelo Brasil e pelo mundo. Vocês verão o que vai acontecer. Não se escandalize, não se escandalize, não se chateie, que isso é poder de Deus. Vocês vão ver muitos aí falsos profetas se desmascarados daqui esses dias para frente. Pode marcar nesta data, do dia de segunda-feira, 4 de novembro de 2019, nessa oração das 7 horas e 7 minutos da manhã, do clamor do jejum mundial da última hora pela IPDA, aleluia, e pelas almas, aqui no canal Defenda essa Doutrina pela glória de Deus. Não é irmão Emerson Nunes que está falando. Vocês vão ver a máscara deles cair, essa unção negra, esses falsos anjos disfarçados de anjo de luz vão cair por terra agora. Deus me mostrou agora, não se escandalize, os seus adultérios, as suas coisas ocultas serão reveladas. Oricanda Labassuriano, você que achava que esses homens eram homens de Deus, vocês vão ver agora a derrota de Satanás. Que Deus usa o simples homem de Deus, como usou Davi, Gideão e Elias. Oricanda Labassuriano Labai. E através da oração de Daniel, Deus sacudiu a Babilônia. Oricanda Labassuriano Labai. Ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, eu já posso contemplar irmãos que estão ouvindo essa oração já pulando no mistério, falando em língua. O poder de Deus, é o poder de Deus, igreja, é o poder do Espírito Santo. Eu também estou em lágrimas aqui, vendo o poder de Deus. Vocês vão ver em 2020 o que Deus vai fazer. Durante esses 3 anos vai ser um ano de muita luta, muito difícil, mas também vai ser um ano de restauração de Deus na vida dos teus servos e servas e profetas. Oricanda Labassurianda Labai. Vocês verão o que Deus vai fazer. Deus é fiel e verdadeiro naquilo que Ele fala. Oricanda Labassurianda Labai. Deus jura, profecia e promete naquilo que Ele fala.
Oricanda labassurianda labai. Ó Deus poderoso, seja com meus irmãos, ó Pai, seja com minhas irmãs. Oricanda labassurianda labai. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Deus vai desmascarar, irmãos. Deus vai desmascarar esses enganadores e eles vão se converter. Agora vocês que estão resistindo, não querem se converter, a espada da ira de Deus está contra vocês. Deus vai ferir a carne de vocês para saber que Deus é Deus. Oricanda labassurianda labai. E vocês que não estão ensinando seus filhos a doutrina do céu, Deus vai ferir vocês na área do emocional. Deus vai levar seus filhos para a glória, porque vocês não estão ensinando a Bíblia para os seus filhos, doutrinando eles. Muitas vezes quer doutrinar a igreja, mas você não doutrina a sua casa. Seu filho está na perdição, na televisão, assistindo esses filmes mundanos, esse desenho mundano, e ele vai crescer com a mente influenciada ao pecado, ao mundo. E vós estão oferecendo seus filhos a Moloque, não sabe. Então Deus vai recolher para vocês saber que Deus é Deus que fala na minha boca. Oricanda labassurianda labai. Ó Deus poderoso, tenha misericórdia, meu Pai. Eu também pude contemplar agora, meus irmãos, o levante do diabo muito grande. Vai vir muitas críticas através dessa oração, dessa profecia e revelação que Deus me deu. Mas não tema, meus irmãos, não temas, que Deus é conosco. Lembra da revelação que Deus me deu? Dos falsos crentes com cabeça de rã? Que queria tapar a boca dos homens de Deus com a sua língua. E os falsos profetas com cabeça de serpente. E os que fingem que ser doutrina, com a mulher parecendo de doutrina, mas com patas de javali. E o homem com cabeça de bode e aquele falso anjo transformado num demônio. E eles viravam uma larva e começavam a comer, engolir os irmãos, a parte de cima dos irmãos. E eu fiquei desesperado ali. Deus falou assim: não, meu, essa aí é morte espiritual. Então, irmãos, vigiem, leiam a Bíblia, orem e jejuem para esse ministério. E não só para esse ministério, mas por todos os servos de Deus. Servos de Deus que estão empenhados no Evangelho de Deus. Porque a igreja de Cristo ela é uma só. Embora cada um Deus tenha uma missão em cada placa de ministério de doutrina. Eu não estou falando ministério mundano, não. Ministério mundano não é de Deus, não. Isso aí é a mulher montada na besta. Isso aí são os inimigos da cruz. É a sinagoga de Satanás. Estou falando para servo de Deus que prega a doutrina. E igreja que estão apostatadas, que tem fiéis lá. Esses aí são de Deus. Estamos orando. Jesus breve está vindo para buscar o teu povo especial, zeloso e de boas obras. Orianda labai. Ó Deus, nós estamos aqui nesse jejum mundial da última hora. Faça, meu Pai, a obra, meu Pai. Em nome de Jesus, continua abençoando todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amado irmão ouvinte, católico, livre e pensador, seja quem for, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Diga assim comigo, com as palavras, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, meu Deus, perdoa todos os meus pecados. Salva, Senhor, a minha alma. Jesus, eu pequei contra o Senhor, desobedeci a tua palavra, Senhor. Mas confesso, meu Pai, que estou arrependido, que estou arrependida. Jesus, me ajuda a permanecer firme no teu evangelho. Jesus, não me deixe eu ser enganado pelas doutrinas de demônio. Jesus, dai-me força, meu Pai. Dai-me força, Senhor. Me ensina pelo poder do teu Espírito Santo. Jesus, a partir de hoje, eu vou abandonar todos os vícios. A partir de hoje, eu vou abandonar a televisão, os balins dos aplicativos mundanos. Oh, Pai, me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser fiel. Me ensina a amar até mesmo aquele que me ofende, porque é Satanás que usa eles. Me dá a direção, ó Pai, do teu Espírito Santo. Envia até mim homens
e mulheres de Deus, que me incentiva o caminho da salvação, da porta estreita que leva para o céu. Que meu nome esteja escrito agora no livro da vida, selado pelo sangue do Cordeiro, para o grande dia da vida eterna. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, que Deus abençoe todos vocês. E ore pelo Ministério IPDA, pela diretoria executiva, deliberativa, para que Deus venha fazer uma obra, para que o Senhor venha tirar todo impedimento que está querendo atrapalhar essa obra de Deus. Em nome de Jesus. Ora pelos que estão enfermos, para que Jesus faça segundo a sua vontade e o seu querer. Porque as profecias e revelações Deus está passando. Agora cabe a cada um receber. E eu quero dar um aviso aos meus amados irmãos, não estou aqui com direto, com confusão, nem a se aparecer. Meus irmãos amados da diretoria, Deus de amor, meus irmãos pastores, líderes, ouça a voz de Deus. Deus está falando, tire esses telões da igreja, tire esse escudo filmado da igreja. Eu não estou dizendo, irmão, os irmãos têm que entender. Ah, irmão, então tem que tirar as câmeras de segurança. Câmara de segurança é outra coisa. Câmara de segurança é a segurança da igreja, né? Deus não quer que filma culto, irmãos. Dentro da casa de Deus, Deus não quer isso. Porque, mas tem que ver a visão melhor. Não, nós estamos ali para ver, nós estamos ali para ouvir Jesus. Aleluia. Mas tem uma visão ampla. Não, isso aí é uma estratégia do diabo para enganar vocês. Ouça a voz do Senhor. Vocês não estão vendo a ira de Deus descendo sobre a igreja? Vocês não vão ouvir? Vocês vão esperar Deus castigar mais ainda e vocês morrer sem salvação e lamentar lá no inferno? Não vai adiantar mais. Meus irmãos pastores, liderança da Deus e amor, da diretoria, eu amo vocês do fundo do meu coração. Eu estou orando por vocês. Siga o exemplo do que o saudoso missionário Davi Miranda, usado pelo Espírito Santo, usou para alertar vocês. Fuja desses doutores, desses mestres falsos aí, que distorcem os versículos da sã doutrina. Eles estão sendo usados por Satanás para contaminar vocês. Ore, jejue e busque a Deus, a direção do Espírito Santo, meus irmãos, pastores da diretoria. Não é eu que estou fazendo, mas é o Espírito Santo que faz um apelo. Tire esses telões da igreja, tire esses costumes da igreja, que talvez, se vós se humilhar com a cara no pó, talvez, de Jeremias 3:29, alcançará a esperança. Deus pode curar essa enfermidade que está te assolando. Deus pode tirar para vocês ver que Deus é Deus. Se vocês tirarem esse costume da igreja, você vai ver o milagre que Deus pode fazer lá agora, naquele hospital, e curar, para vocês verem, não, realmente o Espírito Santo de Deus falou na boca daquele humilde servo de Deus. E não precisa vocês, a consciência de vocês, vou colocar irmão assim, não precisa não. Quem tem que ser exaltado é o nome de Jesus, não é eu não. É o Espírito Santo de Deus. Vocês vão pregar como pregava antes. Aí vocês vão ver o grande poder de Deus na igreja do Senhor. Mas se não der ouvido, infelizmente, pode orar, pode fazer 21 dias de campanha de oração no santuário, Deus não está recebendo. Porque essa aí é Baal, irmão, isso é de Baal. Então tire isso da igreja, tire esses costumes da igreja. Agora, sobre câmara de segurança na igreja, tem que ter. Aí não é culto, aí, meus irmãos, ali é um sistema de segurança. Por quê? Neemias contratou segurança, pode ler Neemias 4, contratou segurança, para quê? Devido à perseguição, estratégia. Então ali é câmara de segurança. Agora, câmara para transmitir culto, isso não é de Deus. Faz como o missionário fazia. Lembra do que o missionário fazia? Culto a larga distância, só no som de áudio, que Deus fazia grandes milagres, paralítico levantando, e não só isso, alma sendo liberta pelo poder de Deus. Então tire esse orgulho de lado do coração de algum de vocês, porque tem muitos aí que estão de mãos atadas, que não concordam com isso, mas fica em cima do muro e não pode fazer nada. Mas tem alguns aí que estão cegos. Está acontecendo igual o sacerdote Eli. O sacerdote Eli era um homem de Deus, escolhido por Deus, mas estava cego, não estava vendo. Meus amados irmãos e irmãs, e meus irmãos da diretoria, e vocês conhecem a Bíblia, vocês sabem disso, mas é bom dar uma despertada às vezes, para acordar, porque estão cochilando. Eli, quando viu Ana orando a Deus, ele não enxergou o poder de Deus, tão cego que ele estava, né? Por causa da idade, mas isso aqui simboliza a cegueira espiritual, que não viu o poder de Deus sobre Ana, achou que ela estava embriagada. Depois de algum diálogo com ela, ele entendeu. Então a mesma coisa é agora. Muitos de vocês estão cegos, não estão enxergando essas pregações sobre o WhatsApp, sobre o Facebook, né, meus irmãos, sobre a televisão, sobre o culto filmado.
E quando vocês param para ouvir esse diálogo do Espírito Santo a vocês vão começar a entender. Veja que os filhos dele estavam fazendo o templo, profanando o templo de Deus. Olha essas profanações na casa de Deus. Se escuta cantado Natal, não pode. Se escuta Deus Tupã. Tupã é o Deus trovão da mitologia indígena. Vocês têm que ensinar para o povo a porta estreita. Quem for de Deus vai ouvir. Quem não for, infelizmente, o que nós vamos fazer? Se Jesus não está agradando esse povo, o que mais vai agradar mais? Né? Então vocês têm que pregar a verdade. Se eles quiserem ouvir, amém. Se não quiserem, de Deus, vamos só orar. Não quer imitar os costumes do mundo para atrair o povo para a igreja, não. A igreja de Cristo, ela anda na contramão do mundo, meus irmãos líderes, pastores da nossa igreja, Deus de amor. Então ouça a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus que está falando com você. Irmã Débora Miranda, louvado seja nossa irmã Irini, diretoria, pastor Luiz Rubio. Eu estou falando o nome aqui, não com crítica, mas com conselho. A todos, não é eu, mas o Espírito Santo. Mas irmão, você chegou agora, já que não é nem pastor, você é membro e está querendo exortar. Olha o que aconteceu com Eli. Através da oração de Ana, louvado-se a Deus, Deus levantou o pequeno Samuel, hein? Para exortar. Para exortar Eli. E avisou-se que a espada de Deus viria sobre ele pela sua desobediência. Então a mesma coisa que Deus está fazendo aqui agora, através da oração do servo de Deus missionário. Falou: Senhor, quando eu partir, meu Pai, o que vai ser dessa igreja? Levanta homem de Deus de coragem, meu Pai, para exortar. Olha aí a resposta da oração. Está surgindo Samuéis para avisar vocês sobre a onda do juízo de Deus que está vindo. Se vocês não se arrependerem, não tirar essas coisas, porque Deus vai chacoalhar em tudo. Não é só na carne, não, na financeira da igreja também. Porque a igreja só vai para frente na direção do Espírito Santo. Ontem eu estive aí na sede mundial, fiz a minha parte, entreguei as revelações de Deus aí. Não estou falando para me aparecer, mas pela graça de Deus. Orei muito ali com lágrimas no santuário da oração. Aleluia. E Deus me passou todas essas visões que eu estou passando agora a vocês. Então, por que eu faço isso? Não é para me aparecer. É para que todos estejam cientes, o Brasil e o mundo. O missionário não usava a voz da libertação para anunciar as revelações aos povos. Eu, como não tenho como estar lá dentro, eu estou usando aqui o canal de rádio, YouTube, para avisar vocês, pela direção do Espírito Santo. É só ler lá em Isaías 58, que a Bíblia diz para nós anunciar os pecados de Jacó, porque clamaram em alta voz. Jesus disse, a Bíblia diz: se você não clamar, as pedras clamarão por vós. Por quê? Se nós não clamar, as pedras que nos atinge, elas começam a clamar e exigir a doutrina que deve estar acontecendo. Muitas pessoas que estão aí fora estão atirando pedra com críticas para despertar nós, e nós não estão vendo. Então ouça a voz de Deus, meus irmãos. Ouça a voz do Espírito Santo, porque aqueles que pecarem na igreja, repreendam na presença de todos. Vocês estão em minhas orações. Então ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus. Porque se não ouvir, olha o que aconteceu com Eli. Ele e sua casa foi destruída e Deus levantou Samuel. Aleluia. Deus usava o pequeno Davi, né, para arrebatar as ovelhas, os ursos, e para proteger o povo de Israel. Então você que está me criticando, achando que eu cheguei agora, que eu caí de paraquedas, cuidado. Eu não caí de paraquedas, não. Quem está falando na minha boca não é irmão Emerson Nunes, é o Espírito Santo de Deus. E você está murmurando com o Espírito Santo de Deus, cuidado. Vocês vão ter uma grande surpresa no dia do juízo final, ou quando a morte bater na sua porta do seu coração, que ao homem determinado morreu uma só vez. Depois disso vão ver ter o juízo. Aí vocês vão ver. Aí não adianta mais, aí é tarde. Então, meus irmãos, minhas irmãs e ouvintes, presta bastante atenção. Deus está chacoalhando. Então vamos obedecer. E orem, meus irmãos, pela diretoria. Em vez de ficar fazendo críticas, fazem o que eu estou fazendo aqui, ó. Orem, peçam a Deus fazer a sua vontade. Vocês que ficam entrando no canal da nossa irmã Débora, ficam lá criticando, zombando, xingando, Deus não trabalha assim, irmãos. Deus não trabalha assim. Orem para que Deus venha fazer a obra na vida deles, segundo a vontade de Deus. Deus não trabalha na ira do homem, não, meus irmãos. De maneira nenhuma. E a Bíblia também diz: quando a mão de Deus estiver pesando sobre o seu inimigo, louvado seja Deus, não regozije o seu coração. Por que inimigo? Tem que orar pelo diabo. Não é o diabo que está falando, inimigo. O que a Bíblia diz? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se vós constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então essas pessoas que estão trazendo o mundo dentro da igreja, que estão trazendo todo esse paganismo dentro da igreja, eles nem sabem, estão honrando a Deus só de lado, mas o coração está longe. Eles estão sendo inimigo de Deus. Então a espada de Deus começa a cair sobre eles, para despertar eles.
Aí você se alega, tomara que morra, tomara que é a mão de Deus, é isso mesmo. Tem que orar coisa nenhuma, você está errado. Vocês precisam ler o que está escrito em Provérbios, eu esqueci o versículo agora. Louvado seja Deus. De mente. Vai falar, quando a mão de Deus estiver pesando sobre o seu inimigo, não regozije o seu coração, ou seja, não alegre o seu coração, para que a ira de Deus não se aparte dele e volta contra você. Então cuidado, irmão, vamos só orar, pedir a direção de Deus. Esse canal aqui é somente para oração, jejum, e o que Deus passar, eu estarei passando pela direção do Espírito Santo de Deus. Porque esse canal e o irmão Emerson Nunes e todos os irmãos remanescendo na doutrina são direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Eu peço aos irmãos aí que me ajudam nos canais, que redite essa pequena palavra do começo que eu comecei a falar até agora e publique em seus canais para despertar os meus irmãos. Que eu não quero que meus irmãos da diretoria, ninguém seja condenado. Eu quero que seja salvo, que são meus irmãos. Olha, um saudoso missionário, tanto que ele orou por nossas famílias. Aquele homem de Deus sangrou os joelhos às madrugadas. E hoje nós temos que fazer a mesma coisa. Você vê quantas famílias foi salva por Jesus através da oração desse homem de Deus e dos antigos profetas? Hoje nós temos que fazer a mesma coisa pela família dele, irmãos. Porque isso está acontecendo, é engano do diabo. É Satanás. Porque por trás disso aí são falsos profetas de outros lugares, estão dando essas ideias para eles. E eles estão sendo fracos. Então nós temos que orar para a família dele, para que Deus venha iluminar a mente deles, e eles venham ter força para resistir às tentações das lábias mentirosas desses falsos profetas. Porque o plano do diabo é destruir essa igreja, porque essa igreja é conhecida como de doutrina no mundo inteiro. No mundo inteiro nós temos que lutar por esse ministério para Deus fazer a obra, que Deus é o Deus do impossível, irmãos. Não estou aqui com idolatria de placa não, mas para os irmãos espirituais entende. Agora esses fascistas contendeiros aí, que fica fingindo que fala a verdade para querer me condenar, dizendo que eu estou dizendo placa, né? Porque eles não têm a visão, eles são cegos espiritualmente. Mas falando para os irmãos espirituais que entendem o que eu estou querendo dizer aqui, que o Espírito Santo de Deus está falando. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe a todos, na graça, na paz de Jesus. Agora, câmera de segurança, que pôr nas livrarias, na igreja, isso aí não tem problema, irmãos, né? Isso aí não está reverenciando o culto, ali é para segurança. Agora Deus está falando essas câmeras, essas filmagens como se fosse televisão. Deus não se agrada. É só você ler, vou ler os versículos. Eu vou só falar os versículos, não vou ler não, vocês meditam. Apocalipse 13:15, já fala que é espírito da imagem da besta. Romanos 8, 24, 25, anota aí. 2 Coríntios 4, 18. Hebreus capítulo 11. 2 Coríntios 5, verso 7, Romanos capítulo 10, verso 17. E sobre esses enganadores que estão persuadindo você, que estão sendo rebeldes, a Bíblia desmascara ele em Romanos 16, verso 17. E também Timóteo, 1 Timóteo 3, verso 6. E 2 Tessalonicenses 3, verso 6. E 2 Timóteo, 2 João capítulo 2, capítulo 1, verso 10. Amém? Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson. Agora vocês vão ver se há filmagem de Deus ou não. Amém? E vocês que estão teimando, está escrito lá em Apocalipse, lá em 1 Samuel 15, 23, pecado de porfia e desobediência é feitiçaria. E Apocalipse 21, 8, os feiticeiros vão para onde? Ao inferno. Amém? Então vigie, ore e vigie, para que não caia em tentação. Que Deus abençoe a todos, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o irmão Hermes vai sair agora para consagração pela da manhã e evangelismo. Se caso eu não colocar a oração do meio-dia aqui, é porque não deu, irmão. Estou no evangelismo na rua, pregando na rua aí, evangelizando as almas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E eu quero que os irmãos também orem a meu favor, porque eu vou começar, né, com um trabalho autônomo, meus irmãos. Amém? Os irmãos me ajudam em oração para Deus ser nesse negócio. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.